dormir. Teve bastante visualização, inclusive foi o vídeo que mais teve visualização até agora aqui no canal. Então, irei dar continuidade aqui pra vocês. Eu pretendo terminar esse livro aqui no vídeo. Eu terminei na página 18, só que eu não terminei a página, então eu vou continuar dessa página aqui. Era impossível perceber que Charlie jamais superou a perda da minha mãe ao ficar nessa casa. Isso me deixou pouco à vontade. Não queria chegar cedo demais na escola, mas não queria mais ficar ali. Vesti meu casaco, que era meio parecido com um traje de biossegurança, e saí para a chuva. Era impossível não perceber... Ainda estava chuviscando. Não o suficiente para me ensopar enquanto peguei a chave de casa, sempre escondida debaixo do verão, e tranquei a porta. O chapinhar das minhas novas botas, impermeáveis, era enervante. Senti falta do habitual esmagar de cascalho enquanto andava. Não podia parar e admirar a minha picape novamente, como eu queria. Estava com pressa para sair da umidade nevoenta que envolvia minha cabeça e grudava em meu cabelo por baixo do capuz. Dentro da picape estava agradável e seco. Billy, ou Charlie, obviamente tinha feito uma limpeza, mas os bancos com estofado caramelo ainda cheiravam levemente a tabaco, gasolina e hortelã. Para meu alívio, o motor pegou rapidamente, mas era barulhento, rugindo para a vida e depois rodando em um volume alto. Bom, uma picape da cidade teria suas falhas. O rádio antigo funcionava, um bônus que eu não esperava. Não foi difícil encontrar a escola, embora não tivesse sido lá. Como a maioria das outras coisas ficava perto da rodovia. Não parecia uma escola. O que me fez parar foi a placa que dizia Forks High School. Era um conjunto de casas iguais, construída com tijolos marrons. Havia tantas árvores e arbustos que no início não consegui calcular o seu tamanho. Onde estava o espírito da instituição? Perguntei-me com nostalgia. Onde estavam as cercas de tela, os detectores de metal? Estacionei na frente do primeiro prédio, que tinha uma plaquinha acima da porta dizendo secretaria. Ninguém mais havia estacionado ali, então eu certamente estava em local proibido, mas decidi me informar lá dentro, em vez de ficar dando voltas na chuva feito uma idiota. Saí sem vontade nenhuma da cabine da picape enferrujada e andei por um pequeno caminho de pedra ladeado por uma cerca viva e escura. Respirei fundo antes de abrir a porta. Lá dentro o ambiente era bem iluminado e mais quente do que eu imaginava. O escritório era pequeno, uma salinha de espera com cadeiras dobráveis e acolchoadas, carpete laranja manchada e recados e prêmios atravancando as paredes, um relógio grande de taqueando alto. Havia plantas em toda parte, em vasos grandes de plástico, como se não houvesse ver suficiente do lado de fora. A sala era dividida ao meio por um balcão comprido, abarrotado de cestos de arame, cheios de papéis e folhetos de cores vivas colados na frente. Havia 3 mesas atrás do balcão, uma delas ocupada por uma ruiva grandalhona de óculos
Ela vestiu uma camiseta roxa, que de imediato fez com que eu me sentisse produzida demais. A ruiva olhou para mim. Posso ajudá-la? Meu nome é Isabela Swan, informei-lhe, e logo vi a atenção iluminar seus olhos. Eu era esperada. Um assunto de fofoca, sem dúvida. A filha da ex-mulher leviana do chefe de polícia finalmente voltara para casa. É claro, disse ela, e cavucou uma pilha instável de documentos na mesa até encontrar o que procurava. A senhora está bem aqui. E é um mapa da escola. Ela trouxe várias folhas ao balcão para me mostrar. Ela indicou-me a sala de aula, destacando a melhor rota para cada uma delas no mapa e me deu uma caderneta que cada professor teria que assinar e que eu traria de volta no final do dia. Ela sorriu para mim e me desejou, como Charlie, que eu gostasse daqui de Forks. Sorri também, da maneira mais convincente que pude. Quando eu voltei a picape, outros alunos começavam a chegar. Dirigi pela escola seguindo o trânsito. Fiquei feliz em ver os carros, e sua maioria eram mais velhos que o meu. Nada chamativo. Em Fênix, eu morava em um dos poucos bairros de baixa renda incluídos no distrito de Paradise Valley. Era comum ver um Mercedes ou um Porsche novo estacionado no estacionamento dos alunos. O carro mais legal aqui era um Volvo reluzente e este se destacava. Ainda assim, desliguei o motor logo que cheguei a uma vaga para que o barulho estrondoso não chamasse atenção para mim. Olhei o mapa na picape, tentando agora memorizá-lo. Esperava não ter que andar com ele adiante do nariz o dia todo. Enfiei tudo na bolsa, passei a alça no ombro e respirei bem fundo. Eu vou conseguir, menti para mim mesma debilmente. Ninguém ia me morder. Por fim, soltei o ar e saí da picape. Mantive a cara escondida pelo capuz ao andar para a calçada, apinhada de adolescentes. Meu casaco preto simples não chamava atenção, como percebi com alívio. Depois de chegar ao refeitório, foi fácil localizar o prédio 3. Um grande 3 estava pintado em preto num quadrado branco no canto leste. Senti aos poucos que começava a ofegar à medida que me aproximava da entrada. Tentei prender a respiração enquanto seguia duas capas de chuva unissex pela porta. A sala de aula era pequena, as pessoas na minha frente pararam junto à porta para pendurar os casacos em uma longa fileira de ganchos. Imitei-as. Via duas meninas, uma loura com a pele cor de porcelana e a outra igualmente pálida com o cabelo castanho claro. Pelo menos minha pele não se destacaria aqui. Entreguei a caderneta ao professor, careca, alto, cuja mesa tinha uma placa identificando pelo nome Sr. Mason. Ele me encarou surpreso quando viu meu nome. Não foi uma reação que me encorajasse, e é claro que fiquei vermelha como um tomate. Mas pelo menos ele me mandou sentar numa cadeira vazia no fundo da sala, sem me apresentar à turma. Era mais difícil para os meus novos colegas me encarar lá atrás, mas de algum jeito eles conseguiram. Mantive os olhos baixos na bibliografia que o professor me dera. Era bem básica. Pronto,
Shakespeare. Chaucer, Fowler. Eu já lera tudo. Isso era reconfortante e entediante. Imaginei se minha mãe me mandaria minha pasta com os trabalhos antigos, ou se ela pensaria que isso era trapaça. Tive várias discussões com ela em minha cabeça enquanto o professor falava monotonamente. Quando tocou o sinal, uma buzina anasalada, um garoto magricela com problemas de pele e cabelo preto, feito uma mancha de óleo, se inclinou para falar comigo. Essa é a Isabela Swan, não é? Ele parecia direitinho o tipo prestativo de clube de xadrez. Bela, corrigi. Todo mundo no raio de 3 carteiras se virou para me olhar. Qual é a sua próxima aula? Perguntou ele. Tive que olhar na minha bolsa. Educação cívica, com Jefferson, no prédio 6. Para onde quer que eu me virasse, encontrava olhos curiosos. Vou para o prédio 4. Posso mostrar o caminho. Sem dúvida. Sem dúvida é super prestativo. Meu nome é Eric, acrescentou ele. Eu sorri insegura. Obrigada. Pegamos nossos casacos e fomos para a chuva que tinha aumentado. Eu podia jurar que várias pessoas atrás de nós se aproximavam bastante para ouvir o que dizíamos. Esperava não estar ficando paranoica. E aí? Isso é bem diferente de Fênix, não é? Perguntou ele. Muito. Não chove muito lá, não é? 3 ou 4 vezes por ano. Puxa, como deve ser isso? Maravilhou-se ele. Ensolarado, ele disse. Você não é muito bronzeada. Minha mãe é meio albina. Apreensivo, ele examinou meu rosto e eu suspirei. Parecia que nuvens e senso de humor não se misturavam. Alguns meses disso, não me esqueceria de como usar o sarcasmo. Voltamos pelo refeitório até os prédios do sul, perto do ginásio. Eric me levou até a porta, embora tivesse uma placa bem evidente. Então boa sorte, disse ele enquanto pegava a maçaneta. Talvez a gente tenha mais alguma aula juntos. Ele parecia ter esperanças. Sorri vagamente para ele e entrei. O resto da manhã se passou do mesmo jeito. O professor de trigonometria, o Sr. Wagner, que de qualquer forma eu teria odiado por causa da matéria que ensinava, foi o único que me fez parar diante da turma para me apresentar. Eu gaguejei, corei e tropecei em minhas próprias botas ao seguir para minha carteira. Depois de 2 aulas, comecei a reconhecer vários rostos em cada turma. Sempre havia alguém mais corajoso do que outros, que se apresentava e me perguntava se eu estava gostando de Forks. Tentei ser diplomática, mas a maioria das vezes apenas menti. Pelo menos não precisei do mapa. Uma menina se sentou ao meu lado nas aulas de trigonometria em espanhol. Me acompanhou até o refeitório na hora do almoço. Era baixinha, vários centímetros menor do que meu 1,66 m, mas o cabelo escuro, rebelde e cacheado compensava grande parte da diferença entre nossas alturas. Não consegui me lembrar o nome dela, então eu sorria e assentia enquanto ela tagarelava sobre professores e aulas. Não tentei acompanhar sua falação. Sentamos à porta de uma mesa cheia de vários de seus amigos, que ela me apresentou. Esqueci o nome de todos assim que ela os pronunciou. Eles pareciam impressionados com sua coragem de falar comigo. O menino da aula de inglês, Eric, acenou para mim do outro lado do salão. Foi ali, sentado no refeitório, tentando conversar com 7 estranhos curiosos que eu os vi pela primeira vez. Estavam sentados no canto do refeitório, a maior distância possível de onde eu me encontrava no salão comprido. Eram 5.
Não estavam conversando e não comiam, embora cada um deles tivesse uma bandeja cheia e intocada diante de si. Não me encaravam, ao contrário da maioria dos outros alunos. Por isso era seguro observá-los sem temer encontrar um par de olhos excessivamente interessados. Mas não foi nada disso que atraiu e prendeu minha atenção. Eles não eram nada parecidos. Dos 3 meninos, um era grandalhão musculoso, como um halterofilista inveterado, com cabelo escuro e crespo. O outro era mais alto, mais magro, mas ainda assim musculoso, e tinha um cabelo louro cor de mel. O último era esguio, menos forte, com o cabelo desalinhado cor de bronze. Era mais juvenil do que os outros, que pareciam poder estar na faculdade ou até ser professores aqui, em vez de alunos. As meninas eram o contrário. A alta era escultural, linda, do tipo que se fazia toda garota perto dela sentir um golpe na autoestima só por estar no mesmo ambiente. O cabelo era dourado, caindo delicadamente em ondas até o meio das costas. A menina baixa parecia uma fada, extremamente magra, com feições miúdas. O cabelo era um preto intenso, curto, picotado e desfiado para todas as direções. E, no entanto, todos eram de alguma forma parecidos. Cada um deles era pálido como giz, os alunos mais brancos que viviam nessa cidade sem sol. Mais brancos do que eu, a albina. Todos tinham olhos escuros, apesar da variação de cor dos cabelos. Também tinham olheiras, arroxeadas em tons de hematoma, como se estivessem passando uma noite de insônia ou estivessem se recuperando de um nariz quebrado. Mas os narizes, todos os seus traços eram retos, perfeitos, angulosos. Mas não era por nada disso que eu não conseguia desgrudar os olhos deles. Fiquei olhando porque seus rostos tão diferentes, tão parecidos, eram completa, arrasadora e inumanamente lindos. Eram rostos que não se esperava ver, a não ser talvez nas páginas reluzentes de uma revista de moda, ou pintados por um antigo mestre com a face de um anjo. Era difícil decidir quem era o mais bonito, talvez a loura perfeita ou a garota de cabelo cor de bronze. Todos pareciam distantes de cada um ali, distantes dos outros alunos, distantes de qualquer coisa em particular, pelo que eu podia notar. Enquanto eu observava, a garota baixinha se levantou com a bandeja, o refrigerante fechado, a maçã sem-alentada, e se afastou com passos longos, rápidos e graciosos, apropriados para uma passarela. Fiquei olhando surpresa com seus passos de dança, mais rápido do que eu teria pensado ser possível. Meus olhos dispararam de volta aos outros. Que ficaram sentados impassíveis. Quem são eles? Perguntei à garota da minha turma de espanhol, cujo nome eu esqueci. Enquanto ela olhava para ver o que eu estava falando, embora eu já soubesse, provavelmente pelo meu tom de voz, de repente ele olhou para ela. O mais magro, o rapaz juvenil, mais novo talvez. Ele olhou para minha vizinha só por uma fração de segundo, e depois seus olhos escuros fulguraram para mim. Ele desviou os olhos rapidamente, mais rápido do que eu, embora em um jorro de constrangimento eu tenha baixado o olhar de imediato. Naquele breve olhar, seu rosto não transmitiu nenhum interesse. Era como se ela tivesse chamado o nome dele, e ele a olhasse numa reação involuntária. Já tendo decidido não responder.
Minha vizinha riu sem graça, olhando a mesa como eu. São Edward e Emmett Cullen, e Rosalie e Jasper Hale. A que saiu é Alice Cullen. Todos moram com o Dr. Cullen e a esposa. Ela disse isso a meia voz. Olhei de lado para o rapaz bonito. Agora fitava a própria bandeja, desfazendo um pãozinho em pedaços com os dedos pálidos e longos. Sua boca se movia muito rapidamente, os lábios perfeitos mal se abrindo. Os outros 3 ainda pareciam distantes e, no entanto, eu sentia que ele estava falando em voz baixa com eles. Nomes estranhos e incomuns, pensei. O tipo de nome que tem os avós. Mas talvez seja chamada por aqui. Nomes de cidades pequenas? Finalmente me lembrei de que minha vizinha se chamava Jéssica. Um nome perfeitamente comum. Havia 2 meninas que se chamavam Jéssica na minha turma de história da minha cidade.